Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Felipe Ramos. Temos este canal aqui onde esclarecemos alguns assuntos bíblicos, respaldado na palavra de Deus. Vou ressaltar o que eu sempre digo no início dos nossos vídeos. Esse vídeo aqui, os vídeos que tem neste canal, não é para ofender a fé, a crença de ninguém, muito pelo contrário, para esclarecer à luz da palavra de Deus aquilo que a Bíblia nos mostra sobre alguns assuntos do nosso cotidiano. E um assunto muito polêmico que me surgiu esses dias foi um questionamento de uma serva de Deus que me perguntou: qual é o certo a gente guardar, o sábado ou o domingo? Qual é o correto, o sábado ou o domingo? E à luz da palavra de Deus eu vou te explicar que a resposta para essa pergunta a Bíblia nos mostra que é o sábado. Vamos conferir comigo lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 8. Olha só o que diz: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das suas portas. 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja bem, a Bíblia nos mostra que o Senhor, em 6 dias, Ele criou tudo o que existe. E no 7º, que é o sábado, Ele descansou. Não que Deus estivesse cansado, porque Deus não se cansa, mas para mostrar para a humanidade que um dia a gente tem que separar para cuidar da nossa alma, para santificar ao Senhor. Então, lá em Levítico, no capítulo 19 também, no versículo 3, ele vai confirmar isso. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. No mesmo Levítico 19, no versículo 30, ele vai confirmar assim: guardarei os meus sábados e os meus santuários reverencieis. Eu sou o Senhor. Então você quer dizer que as pessoas das igrejas que guardam o domingo estão erradas? Olha, biblicamente, a Bíblia nos mostra que o sábado é o dia correto, mas a igreja que guarda o domingo, ela não está errada. E eu vou te mostrar o porquê ela não está errada. Porque, na verdade, Deus criou o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia e o 7º, que é o Sabat, em hebraico, que é o cessar, Ele criou para descansar. A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então aqui, na verdade, se você for ver com o povo judeu que guarda a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é considerado o Pentateuco, neles contém 613 mandamentos, que é chamada Mitzvoto. E isso são 613 mandamentos que os judeus guardam. E aqui Deus deu para Moisés as 10 leis resumidas na tábua. Como também no Novo Testamento, quando perguntaram para Jesus quais os mandamentos eram mais importantes, ele disse: ama o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Resumiu os 10 em 2. Então aqui foi um resumo que Deus deu para Moisés. Só que, se você for analisar, Jesus, ele é o Senhor do sábado. Porque eu vou te mostrar lá em Lucas como não está errado. A igreja que guarda o domingo também ela não está errada. Tá? Lá em Lucas, no capítulo 6, vamos ver um relato muito importante. Olha que interessante. Eu quero estar falando rápido para não ficar muito pesado esse vídeo cansativo, porque o assunto é muito polêmico. Versículo 6, capítulo 6, versículo 1 e 2, Lucas, tá? E aconteceu que num sábado passou pelas searas e um dos seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus, ou seja, religiosos, tá? Lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer aos sábados? 3. Eles perguntaram isso, né? E Jesus disse no 3. Respondeu-lhe e disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam com ele? Vou resumir para o versículo 5. E disse-lhe Jesus:
O Filho do Homem é o Senhor do sábado. É o Senhor até do sábado. Lá também em Lucas, em Marcos, no capítulo 2, no capítulo 2, Jesus vai confirmar isso também. Livro de Marcos, São Marcos, no capítulo 2, no versículo 27 e 28. Vamos lá ver, dar uma conferida comigo. 27 e 28. Olha só o que o Senhor diz. E disse-lhe, o Senhor, tá? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Também, em Lucas 14, olha só, em Lucas 14, nós vamos ver o seguinte, rapidamente aqui. Lucas 14, aqui tem um relato do versículo 1, vai falar sobre um homem que foi curado de uma doença que inchava ele, retenção de líquido, hidrópico. Então vai dizer assim, do 1 ao 6, e aconteceu num sábado que, estando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós que, caindo-lhe no poço num dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada podiam replicar. Religiosidade. Então, o que acontece? A Bíblia nos mostra que Jesus ele curou no sábado, Jesus ele trabalhava no sábado. Ele vai dizer lá em João que meu Pai trabalha até agora e eu não vou trabalhar. Claro que Jesus vai trabalhar. Então, o fato não é se você está errado ou certo em guardar o sábado ou o domingo. O fato é que Deus nos mostra que nós temos que guardar um dia para santificar ao Senhor. Então a igreja A, que guarda o sábado, ela está correta, como também a igreja B, ela está correta. Até porque, se você for ler um pouco da história, quem mudou o sábado, o dia de adorar o Senhor, o sábado para o domingo, foi o imperador Constantino, que em 7/3 de 321 depois de Cristo, depois de ter muita matança atrás dos cristãos, atrás daqueles que seguiam ao Senhor Jesus, ninguém conseguiu acabar com o povo cristão, assim como Hitler fez, e matando mais de 6 milhões de judeus, e até hoje os judeus existem. Porque vocês nunca vão conseguir acabar com o cristianismo, com aqueles que seguem a Cristo. Então, o imperador Constantino, vendo que mesmo massacrando, matando muitos lá no Coliseu em Roma, porque Roma dominava o mundo naquela época, onde Jesus foi morto, Roma que mandava no mundo, então eles tentaram à força calar os evangélicos, os cristãos, e não conseguindo, ele promulgou e mudou isso de sábado para o domingo, e fez esse decreto nessa data. Você pode estudar um pouco de história que você vai ver, e ele fez isso, e daí em diante acharam que Constantino ele era evangélico, ele era cristão, mas na verdade ele adorava um deus pagão, o deus Sol, e por isso ele colocou esse decreto, querendo se passar por um cristão, um adepto do cristianismo, e se escondendo atrás de deuses pagãos. E também eu quero te mostrar uma coisa, essa é a história. Só que você pode estar pensando assim, e por que Jesus então ele fez isso? Por que Jesus fez isso? Jesus pecou? Não, Jesus não pecou. Por que Jesus não pecou? Ele é o Senhor do sábado. Ele não podia pecar, porque em João 1:29, quando João Batista vê Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Páscoa que foi instituída por Deus lá no Novo Testamento, no livro do Êxodo, o povo, para perdoar o pecado do povo, o povo tinha que levar um sacrifício, um cordeiro sem mancha, sem mácula,
é perfeito para o sacrifício, para que o animal fosse degolado e o sangue daquele animais fosse aspergido nas vestes daquele que levou o animal, porque a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então o mesmo Deus que constituiu isso lá na Páscoa, ele mesmo também pegou Jesus aqui na Páscoa e entregou o seu filho Jesus para salvar a humanidade. Então, se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus. Então, ele não feriu a lei, porque também existe o tempo da lei e o tempo da graça. Entendeu? Então, para com essa história de que isso é certo, isso é errado. O que a Bíblia nos mostra é que o sábado, perante a Bíblia, é o dia correto que tem que se guardar. Mas a pessoa, a igreja que guarda o domingo, ela também não está errada. Ela também não está errada. Haja vista que lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 14, Jesus vai falar. Deus vai falar sobre as obras. O que importa para Deus são as obras. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, Paulo vai falar sobre as obras. As nossas obras é que vai interferir na nossa salvação. O fato de você guardar o sábado ou o domingo, isso não vai interferir na sua salvação. Veja o que diz no livro de Apocalipse, no capítulo 21, que ninguém gosta de ler esse livro, mas é o final. Capítulo 21, no versículo 11. Olha só, no capítulo 21, no capítulo 21, no capítulo 20. Capítulo 20, no versículo 11. Olha só, em diante. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as tuas obras, e deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as tuas obras. Veja bem, o fato de você guardar o sábado ou o domingo, isso não vai interferir na tua salvação. Isso vai ser relatado no seu livro das obras. Existe o livro da vida, o livro das obras, e isso vai estar no dia do juízo final, vai estar lá relatado no dia nas suas obras que foram feitas. Então, esse assunto é um assunto muito polêmico, eu precisava de mais tempo para explicar melhor. Não quero tomar muito tempo de você, vai ficar um vídeo muito pesado, então eu espero ter esclarecido. Eu vou colocar os textos bíblicos nesse vídeo para que você venha depois, com o tempo, refletir naquilo que foi feito, naquilo que Jesus fez, naquilo que está relatado na palavra de Deus. Então, eu espero ter esclarecido. Se você gostou desse vídeo, é um assunto polêmico, é um assunto um tanto quanto difícil de lidar, mas esse é o entendimento que eu tenho da palavra de Deus, e espero ter esclarecido isso. Se você não concorda, é um direito seu. Eu estou mostrando na Bíblia fatos claros e você toma as suas decisões. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí um joinha no canal, se inscreva. Toda semana tem um vídeo novo. E se você tem algum assunto polêmico, algum assunto que você gostaria de mais esclarecimentos, e se eu puder te ajudar, como eu falei, tente ser o mais breve possível para não ficar um vídeo pesado. Mas futuramente nós iremos esclarecer melhor os assuntos, tá bom? Agradeço a todos vocês e até mais.